lugares, logo abaixo do coro, os senhores que estão de pé acharem por bem ocupar. Como o Pai me enviou, também eu os envio, disse Jesus. Tão logo tenhamos celebrado os mistérios pascais, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, neste segundo domingo depois da Páscoa, assim chamado Domingo da Misericórdia, meus caros, nós vemos a continuidade da obra da salvação, quando o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, quis permanecer entre nós para os céus nos conduzir, enviando a sua igreja em missão. E toda e qualquer autoridade que o Senhor tenha recebido do Pai, antes de ele ascender aos céus, ele disse aos apóstolos, da mesma forma, ou seja, com o mesmo intuito com o qual o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E hoje, por isso, celebramos a misericórdia do Senhor, que, querendo continuar presente no meio de nós, nos deixou a sua igreja. A respeito da missão dos apóstolos, nos diz o Papa Leão XIII, o que quis e o que procurou Jesus ao fundar e conservar a igreja, ele pergunta, quis isto, transmitir a mesma missão, o mesmo mandato que tinha recebido do Pai, para que ela continue. Isto é claramente o que se tinha proposto fazer, e é isto que fez. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como tu me enviaste ao mundo, assim eu os envio. Momentos antes de retornar ao céu, Cristo envia os apóstolos com o mesmo poder com que o Pai lhe tinha enviado. Ordenou-lhes que estendessem e semeassem por todo o mundo a sua doutrina. Por isso, segue o Papa Leão XIII, manda aceitar religiosamente e guardar santamente a doutrina dos apóstolos como sua. Quem vos ouve a mim. Quem vos despreza, diz o Senhor, a mim despreza. Em conclusão, termina o Papa, os apóstolos são enviados por Jesus Cristo da mesma forma que ele foi enviado pelo Pai. Meus caros, nós vivemos em um tempo de absoluto relativismo. Relativismo nos valores, relativismo nas ideias, relativismo na religião, relativismo em relação a Deus, relativismo nas igrejas. Relativismo tal que mesmo no seio católico faz ecoar a frase, pouco importa a religião, Deus é o mesmo. Sequer importa a religião, basta estar de bem com Deus. Eu tenho a minha oração com Deus. Meus caros, por que aqui no Antigo Testamento era proibido fazer imagem de Deus? Porque toda e qualquer imagem de Deus que se fizesse seria uma imagem projetada pelo homem, porque Deus não tinha manifestado a sua face. Mas na plenitude dos tempos, o Senhor tomou a forma humana não só para redimir a humanidade, mas também para mostrar a face de Deus. Para que Deus fosse acessível, para que Deus fosse tangível. Toca aqui, Tomé, é meu osso, minhas chagas. Ouvimos no Evangelho da missa de ontem, da sexta-feira. São ossos, é carne, não são espírito. Assim quis Deus fazer-se acessível, fazer-se tocar, fazer-se visível, e o faz através da igreja. Por que é que nos julgamos, ou caímos na tentação de julgar que temos um link direto com Deus, se o próprio Deus quis fazer o acesso a Ele através do seu corpo da igreja, pela qual participamos através do batismo, quando nós somos enxertados em Cristo? Então, meus caros, esses chavões, me desculpem, mas não passam de balela, de desculpa por quem não quer levar a sério a vida espiritual. Quis o Senhor, e Ele diz no Evangelho de hoje, como o Pai me enviou, eu vos envio. E isto não é matéria de opressão, é matéria de misericórdia. O Senhor quis continuar acessível através da sua igreja. Quis nos fazer criaturas novas através do batismo. Quis com que a igreja perdoasse os pecados a quem vós perdoardes, está no Evangelho.
os pecados estão perdoados. A quem não perdoar, pois não estão. Pois não estão. Mas quis o Senhor deixar o acesso ao perdão através da sua igreja. Mas tudo isto visando um fim último, fim para o qual estão aqui estas crianças. Para que, ao longo da peregrinação desta vida, a igreja tenha uma única missão: nos conduzir à comunhão com o Senhor. Queridas crianças, hoje vocês dão o primeiro passo nesta comunhão com Cristo. Recebem a primeira comunhão. Primeira, que deve ser a primeira de muitas, até que chegue o dia da comunhão plena com o Senhor, quando nos encontrarmos todos face a face com Ele no céu. Então, queridas crianças, hoje vocês, ao receberem a comunhão eucarística, tenham plena consciência. Vocês não estão entrando somente em comunhão com Jesus. Porque quando o Padre apresenta a comunhão para vocês, ele diz o corpo de quem? De Cristo. E São Paulo diz que Cristo é a cabeça e quem é o seu corpo? A igreja. Ao vocês receberem a comunhão do corpo e do sangue do Senhor, não estão entrando só em comunhão com Cristo, estão entrando em comunhão com esta comunidade, com a igreja do Senhor. Por isso que a presença de vocês hoje aqui para nós é causa de alegria. Porque hoje mais membros entram em comunhão com o corpo de Cristo pela Eucaristia. Bendito seja Deus. Que nada neste mundo, queridas crianças, lhes afaste da comunhão com o Senhor. Porque afastar-se da comunhão com o Senhor é a pior desgraça que poderia acontecer ao ser humano. Porque se não estamos em comunhão com o Senhor, o que nos resta? O que sobra depois desta vida? De que vale ao homem, pergunta Jesus, ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que esta comunhão hoje lhes aproxime muito, aprofunde lá no fundo do coração de vocês a amizade com Jesus Eucarístico. E que vocês sempre se sintam, não deixem apagar no coração, sintam sempre aquela necessidade de estar em comunhão com a igreja, porque aqui, nesta ou em qualquer igreja, quando vocês puderem participar da Santa Missa, vocês vão se alimentar da palavra do Senhor, vocês vão se alimentar do pão eucarístico e vão cultivar ao longo da vida esta comunhão até que estejam aptos da comunhão plena com o Senhor no céu. Bendito seja Deus por esse dia especial na vida de vocês. Pais e mães, familiares, me alegro convosco, porque hoje os senhores e as senhoras têm o privilégio de testemunhar esse momento especial na vida dos filhos. O momento de uma mais profunda comunhão com Deus. Esse é o objetivo pelo qual os pais põem os filhos no mundo, para gerar novos cidadãos para o céu, para aumentar as almas em comunhão com o Senhor. Muito obrigado por permitirem, incentivarem e conduzirem seus filhos, seus afilhados, a esta comunhão com o Senhor Jesus. Que Maria Santíssima, Rainha das Famílias, guarde todas as vossas famílias, mas proteja de modo especial, cobrindo com o seu manto maternal essas nossas crianças, para que elas jamais se afastem da comunhão com seu Filho Jesus. Que assim seja.